Olá pessoal, aqui é o professor Grings do canal matemático.com e hoje nós vamos encontrar, calculando, usando a lei de Biot-Savart visto em vídeo anterior, qual é o campo magnético gerado nesse ponto com uma corrente que passa num fio infinito. Esse fio aqui, por ser infinito, qualquer ponto que eu dividir o fio, eu estou dividindo ele ao meio, porque ele é infinito. Então, fica infinito para cima e infinito para baixo. É como se tivesse dividido ao meio. Isso vai acontecer em qualquer ponto. Mas para calcular o valor do campo magnético aqui, essa distância eu vou chamar de R, eu vou ter que calcular a contribuição de cada carguinha ao longo do fio, não apenas as que estão aqui, aqui. E para isso eu vou traçar um vetor posição. O vetor posição está simbolizado por esse vetor aqui que vai varrendo as várias posições que eu posso assumir aqui ao longo desse fio em relação a esse ponto aqui. Então a posição ela vai aumentando, também pode ir diminuindo, até chegar a esse valor aqui, que é o mínimo possível, e assim vai indo. O ângulo existente entre o vetor corrente e posição está aqui. Eu vou chamar ele de alfa. Esse tamanho aqui, eu vou chamar de Z. E aqui eu vou pegar um pedacinho desse tamanho, que eu vou chamar de DZ. São vetores tem o mesmo direção e sentido do fio. Então eles estão apontando nas mesmas direções da corrente, eles estão paralelos ao fio, dentro do fio. Pegando pedacinho por pedacinho, então. Isso aqui é um triângulo retângulo, isso nos dá uma vantagem muito grande, facilita bastante. Então vamos agora trazer a lei de Biot-Savart vista em vídeo anterior. E aqui está a lei então. Eu vou trocar, fazer uma alteração, DL eu chamei de DZ. Então é interessante trocar DL por DZ para ficar de acordo com a nomenclatura que a gente está adotando. Então vamos botar DZ aqui. E aí está a devida alteração, então, DZ. Então aqui nesse ponto tem um pedacinho de campo magnético gerado por um pedacinho lá DZ. Então essa é a contribuição. Mas eu tenho que agora somar todas as contribuições ao longo de todo o fio. E aí, como é que eu poderia fazer isso? Para isso, nós vamos usar as integrais, que é a soma de todos os pontos ao longo do fio. E aí está então como ficou após botar a integral. Podemos ainda transformar isso aqui usando uma relação para produtos vetoriais. Isso aqui pode ser transformado em algo que contenha seno. E aí vamos ter o ângulo participando. Esta é a transformação que eu estava me referindo. Então, DZ vetorial versor de R, isso aqui é versor. E versor, o módulo de DZ é DZ, o módulo do versor é 1, porque é versor, visto no vídeo anterior. E o seno do ângulo entre eles. Aí está. Então, colocando tudo isso aqui dentro, nós temos uma outra coisa. Vamos achar o valor da intensidade do campo lá. Posso simplificar tudo, né? Então isso se transformou nisto. Temos o ângulo aqui. Este ângulo aqui eu queria comentar uma coisa com vocês. Observem bem aqui, ó, que o θ é o 180 menos o alfa. Sim, se eu tiver o 180 que é tudo menos alfa, temos o θ. E aí tem aquela formulazinha, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. Fácil de aprender, é fácil de decorar. Então, seno, aplicando isso aqui, de 180 menos alfa, que é o nosso θ, é o mesmo que θ. Então, eu estou calculando seno θ, é seno de 180. E cosseno de alfa, aí está. Menos seno, agora é o contrário, de alfa, B, cosseno de 180. Executando isso aqui, então, isso aqui é a mesma coisa que seno de θ. Posso colocar que é a mesma coisa. Isso vai dar seno de 180 é zero, vezes zero dá zero, soma isso aqui. Aqui vai dar menos seno de alfa vezes cosseno de 180 menos 1,
Menos com menos dá mais. Então, seno de θ é igual a seno de alfa. Tá ok, pessoal. Essa igualdade me autoriza, então, a usar esse ângulo aqui. Eu vou fazer com esse ângulo. É mais conveniente para mim usar o ângulo de dentro devido às relações trigonométricas. E aí está, então, a adaptação. Tiramos este e colocamos este e vamos agora trabalhar com isso aqui. Temos que sumir com esse dz e com esse r. E temos que ver quais são os limites de integração. Eu vou usar como referência o ângulo θ. O ângulo θ varia de onde até onde. Vamos analisar juntos então. Aqui eu tenho o vetor posição. O vetor posição, isso aqui, ele pode deitar aqui. Aí o ângulo entre o vetor posição R e I, o I, é 90 graus, quando estiver aqui, nessa posição aqui. Agora, conforme ele vai subindo, o ângulo, quando ficar bem alto, lá no infinito, eles vão estar paralelos. E aí o ângulo entre eles é zero. Então começa de 90 graus aqui embaixo. Deixa eu botar aqui 90 graus. Até zero. Um grande até um pequeno. Paciência, isso acontece. Então esses são os limites de integração. A variável é o ângulo. Então eu vou agora fazer com que tudo fique em função do ângulo. Começando com esse dz aqui. Esse dz aqui, como é que eu poderia fazer? Eu tenho aqui um triângulo, retângulo, e posso determinar uma relação trigonométrica que usa esse ângulo de novo, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Isso é a tangente. Então já podemos começar por aí. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Só que tangente também é seno sobre cosseno, que é R sobre Z. Vou isolar quem? Isolar o Z aqui, que eu tenho a intenção de isolar. Então, passa para cá, Z, este R que multiplica cosseno de θ. Passa dividindo sobre seno de θ. Agora eu vou derivar, porque eu tenho a intenção de achar o dz. Então, derivada, como é que fica a derivada de quociente? Para quem não está lembrado, eu coloquei aqui. Então, deriva de cima, derivada de cosseno é menos, então dá menos R, constante, o R é constante, seno de θ. Vezes o de baixo, seno de θ. Ok, então isso aqui já foi. Menos, agora repete o de cima, R, cosseno de θ. E deriva o de baixo, derivada de seno é cosseno de θ sobre seno ao quadrado de θ, o de baixo ao quadrado. Dá para botar em evidência aqui tanto o R... Ah, outra coisa, aparece dθ, porque diferencial, né? Estou derivando, então dz dθ. Continuando aqui agora, dz, bota o menos e o R em evidência. O menos e o R em evidência porque tem nos dois. Aqui vai dar seno ao quadrado. E já está dando para ver o que vai acontecer. Mais cosseno ao quadrado de θ sobre seno ao quadrado de θ. E seno ao quadrado, cosseno ao quadrado é 1. Não se esquecendo do dθ, é claro. E aí fica dz igual a menos R sobre seno ao quadrado de θ. Perfeito. Então, o dz já está em função do ângulo. E aqui está o resumo, então, do que eu obtive. Este aqui já está liquidado. O R também tem que ficar em função do ângulo. E aí eu estou vendo aqui um triângulo retângulo. O R está aqui, o R minúsculo. Cateto oposto sobre hipotenusa. Isso é o seno. Ah, isso é muito rápido. Então, seno de θ, cateto oposto sobre hipotenusa. Esse foi rápido, então. E aí está, então. Agora eu passo o R para cá, seno para lá, está isolado. Então, o R igual a R grande dividido pelo seno de θ. Ok, o R também está em função. Agora eu vou substituir lá em cima essas duas relações que eu encontrei.
Mais uma informação que eu estava me esquecendo, eu estou fazendo de 90 para cima. Só que eu estou fazendo a metade. Essa integral é a metade que eu tenho. Eu ignorei a parte de baixo, que é exatamente igual à de cima. Então eu tenho que corrigir colocando o número 2 aqui na frente, para ficar completo os dois pedaços, tanto o de cima quanto o de baixo. Porque no caso da integral, o ângulo variou pegando a metade do fio. Agora está completo. Vamos agora então substituir o que eu encontrei. O dz aqui nesse lugar fica menos r sobre seno ao quadrado de θ. E dθ também, dθ. Depois o seno, próprio seno de θ. Embaixo tem o r, que eu vou substituir por isso aqui. Então, sobre r sobre seno de θ ao quadrado. Ok, vamos agora ajeitar isso aqui, elevando ao quadrado e passando invertido. Bom, aqui então o 2 está aqui, deixa eu só explicar o que eu fiz. Esse menos eu passei para fora também, para não ficar atrapalhando. Tudo isso aqui eu passei para fora, como é constante, né? E aqui ficou de 90 até 0, né? Permaneceu o r aqui dentro, o seno ao quadrado aqui dentro, o dθ eu botei lá no fim, como é habitual. O seno está aqui, e esse aqui, depois de elevar ao quadrado, eu passei invertido. Estou vendo que dá para simplificar este seno ao quadrado com esse seno ao quadrado, que coisa boa. Este r com esse r ao quadrado, vai sobrar só um r aqui embaixo. E agora vamos passar limpo para ver o que sobrou. Já passei esse r aqui para fora também, e ficou assim. Olha só que integral mais simples. Integral de seno é menos cosseno. E aí está, menos cosseno, eu já posso juntar esse menos com esse menos, vai dar mais. E agora é fazer cosseno de 0 menos cosseno de 90. E após fazer a substituição, então, cosseno de 0 é 1 e cosseno de 90 aqui é 0. Então, 1 menos 0, isso aqui vai dar 1. Então, o resultado final, a intensidade do campo gerado por um fio muito grande, infinito, é μ0i sobre 2π vezes R. Essa fórmula já é muito conhecida no nível médio, só que agora você sabe de onde ela surgiu. Os conhecimentos de Biot-Savart foram muito importantes para a gente chegar a essa conclusão. Ok, pessoal, então em breve eu estarei postando outros vídeos dando continuidade à física elétrica de nível superior e também das outras físicas que eu pretendo abordar. Mas estou avançando muito nessa física elétrica de nível superior e pretendo ainda discutir sobre as equações de Maxwell e eletromagnetismo mais profundo. Ajude o canal divulgando esses vídeos entre seus colegas e dando like. E com isso, então, eu aguardo vocês no próximo vídeo.